Paz, irmãos. Aí. Vou aproveitar aqui para compartilhar com vocês que eu vou gravar aqui o culto hoje aqui também só por áudio e especificamente essa mensagem eu vou trazer num formato também de podcast. E aí a proposta é chamar esse tempo de ponto de resgate. É uma mensagem que a gente vai poder compartilhar com as pessoas toda metade da semana para que elas possam também ter um alimento e se renovar no meio da semana. Você não vai precisar esperar domingo para poder se alimentar. Então, antes da gente, vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Mateus 14, capítulo 14 e o versículo 22. A gente vai ler e queria te fazer uma pergunta. Hoje pela manhã, queria que vocês pensassem aí, cada um de vocês, pensa em 2 ou 3 pessoas que vocês se inspiram. Artista, músico, DJ, vocês gostariam de encontrar? Vou dar 30 segundos para você pensar. Vai pensando em 1 ou 2, 3 pessoas que você gostaria, que é uma pessoa que te inspira, uma pessoa que você fala, poxa, essa pessoa faz legal, eu queria fazer, uma pessoa que você queria encontrar. Pensa aí, você tem mais 15 segundos para pensar. Uma pessoa que você fala, caramba, meu, essa pessoa 10, fenômeno. Não vale falar que é o Neymar, hein? Pelo amor, nem o Cristiano Ronaldo. Você pensou aí? Quem quer me falar quem que você pensou? Quem tem coragem aí? Levanta a mão aí pra ver. Fala aí. Donald Trump. Nossa, que diferente. Quem quer mais falar? Roberta Carbonaro, nutricionista. Quem mais? Jair Bolsonaro. E no Robson Souza. Robson Souza, cabeleireiro? E a Maria quer falar? Fernandinho? Legal. E aí, Thalita, pensou em alguém? Gostei. E você? Eu sempre penso em Paulo. Paulo, figura. Eu falei, a gente conversou sobre isso ontem no encontro que a gente teve. Legal. Bom, por que eu fiz essa pergunta? O primeiro tema que eu ia trazer hoje era imitadores de Cristo. Só que, de ontem para hoje, eu entendi uma premissa. Para você imitar alguém, você tem que conhecer essa pessoa. Todas essas pessoas que vocês falaram, vocês conhecem de longe. Como será que é conhecer essa pessoa de perto? Então, nós vamos ler um pouquinho e a gente vai ver um episódio aqui da palavra, fala um pouquinho sobre Jesus e uma pessoa específica aqui. Queria convidar hoje para a gente ficar de pé. Vamos lá. Versículo 22. Na minha versão está escrito assim, ó. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor!
E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Pode se sentar. Então vamos lá. No 22 ele fala assim, ó, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. Que multidões que eram essas? Antes desse episódio aqui relatado, Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães. Tinham sido 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças. Então era uma turma em peso. E imagina você servir mais de 5.000 pessoas ao mesmo tempo. Imagina. Era cansativo. A gente faz às vezes um evento aqui na igreja. É cansativo para atender 20, 30 pessoas. Você fica cansado. Jesus atendeu mais de 5.000 pessoas. Ele estava cansado. E aí ele fala que ele despediu as multidões. E ele falou para os discípulos assim: nós vamos para... Estamos no ponto A, nós vamos para o ponto B. Tem que atravessar aqui o mar. Vamos na frente. Que eu quero ter um momento com o Senhor. Eu quero ter um momento com o meu Pai. Ele fala aqui, ó. Entretanto, tendo se despedido das multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá ele estava só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E olha aqui é interessante que a gente tem a gente pode comparar um pouco aqui com a nossa vida. Quando a Bíblia fala aqui que o barco já estava longe, o barco estava a 5 a 6 quilômetros de distância. Você pode ler isso aqui depois, tem aqui as referências, se não me engano em João 6,15. Estava longe, é como se fosse daqui até um pouco mais para frente do centro de Osasco. Nós estamos aqui em São Paulo, Jaguaré, lá para o centro de Osasco. Imagina a distância do barco, é longe, não é? É longe. E olha que interessante, quem que estava nesse barco? Os discípulos. Então os discípulos já conheciam Jesus. Eles já conheciam. Guarda isso no teu coração, vamos continuar aqui. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados, dizendo: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. A maioria das situações que nós precisamos de um novo encontro com Jesus, para aprender a ser imitador dele, normalmente vai estar de madrugada, onde a escuridão está nos cercando, o mar vai estar revolto. O mar é um sinal de dificuldade, né? O mar é um sinal de um lugar que a gente não tem controle. São lugares onde a gente simplesmente tem que atravessar. E a gente está ali naquele meio e tem situação que a gente não tem controle. E mesmo quando Deus, quando o Senhor Jesus, quando o Espírito Santo fala com a gente, às vezes a gente não consegue reconhecer. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Às vezes a gente está muito disperso. Às vezes a gente não está atento à voz do Senhor. Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Quando foi a última vez que você derramou uma lágrima apenas porque você sentiu a presença de Deus? Quando foi a última vez? Os discípulos aqui tinham contato direto com o Mestre. E mesmo assim, Jesus atuando um milagre, andando sobre as águas, eles não o reconheceram. Eles acharam que era um fantasma. Às vezes, nesse momento de travessia que a gente está passando, a escuridão é muito densa.
Às vezes a gente está tão mergulhado nos nossos pecados que a gente não consegue enxergar Jesus. O nosso desejo não é estar com Jesus. O nosso desejo é simplesmente passar aquela tempestade. O que é natural do nosso ser. Às vezes está passando uma dificuldade financeira, você não consegue pensar em nada mais do que resolver aquele problema financeiro. Às vezes você está com um problema no casamento, você não vê o momento de se livrar daquela mulher, daquele homem. Às vezes o seu filho está passando por um momento que ele está se perdendo e você só quer a salvação dessa pessoa. Mas essa não é a solução. Vamos continuar. E tomados de medo, gritaram. Aqui é mais um sinal, Cristo nos dá mais uma chave aqui nesse relato aqui em Mateus, que é a gente também pode gritar. A gente também pode clamar. Logo em seguida, o que aconteceu? Jesus imediatamente ele disse: coragem, sou eu. Sou eu. Não tenham medo. Isso me chama a atenção, sabe por quê? Que o barco ele estava, a Bíblia fala aqui que estava sendo açoitado pelo mar. Imagina um lugar que você não tem situação e o único ponto seguro que você tem para atravessar aquela situação é o teu barco. Às vezes no momento de finanças você está apertado e você está passando uma baita dificuldade no trabalho, você está quase sendo demitido, está quase pedindo demissão. Você fala: Senhor, eu vou naufragar. Você grita e ele imediatamente fala: calma, sou eu. Não tenha medo. Tem confiado no Senhor? Ontem, estava falando para a Mayara assim, né? A gente foi fazer, vou dar um exemplo, né? Foi fazer a revisão do carro. E eu já tinha acho que gasto aí um dinheirinho legal aí, vai, um dinheirinho legal, X. Só que na minha cabeça, olhando o pneu da frente, falei: caramba, ainda falta trocar os dois pneus, que eles estão ali, estão igual quase ali o Vin Diesel, estão quase ficando careca. E aí eu comecei, desde a semana passada, a ver preço, onde que tem que fazer, tem que alinhar. Aí ontem eu fui resolver um resquício que precisava arrumar, e estava voltando para casa, e não consegui resolver essa história do pneu, porque eu ia ter que gastar mais X, aproximadamente aí, quase 1.500 a 2.000 reais. 2 pneus. E aí tava voltando para casa, aí eu falei assim: vou passar no lugar aqui do lado da minha casa, tava atrasado pro evento, e vou dar uma olhada, às vezes tá lá, tava fechado. Aí tranquilo, tava fechado, falei: tudo bem, vou dar a volta. Aí eu olhei de relance uma borracharia. Aí senti um negócio, não consegui identificar o que era. Vou dar a volta aqui, vou passar de novo ali na borracharia. Parei ali pro cara, perguntei se ele tinha pneu à venda, perguntei se ele fazia serviço de alinhamento. Falou: não faço nada disso que você tá pedindo. Aí ele: por quê? Aí eu expliquei pra ele a situação. Falou: dá pra você fazer isso aqui, rodar ali e tal, só alinhar e tal. Dá pra você rodar mais quase um ano com esse pneu aí. Troca, né? Faz o rodízio, alinha, roda, porque o de trás está zero. Ele tem certeza? Eu falei: tem. E quanto que vai gastar mais ou menos? 150 reais, você tá, ó. Pô, beleza, legal. Então voltei. A gente foi pro evento ali do churrasco do grupo pequeno. E eu tava conversando com outro rapaz também que é nosso irmão. Quando ele tava falando, o senhor falou assim: poxa vida, você estava preocupado com finanças, mas você estava tentando resolver. Mas eu te dei uma ajudinha, te dei um empurrãozinho, fui eu que te levei lá. Da próxima vez me convida. Então, às vezes a gente está passando por uma situação que pra gente é o mar. Pra gente é o mar. Você tem convidado Jesus para fazer as coisas com você? Até o pequenininho. Confia nele. Vamos lá pro 28. E aqui está um dos principais personagens aqui da nossa mensagem. Então Pedro, ele disse o seguinte: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse:
venha. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e começou a afundar. E ele gritou: Senhor, me salva! E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe o que me chama a atenção aqui? Me chama a atenção que Pedro, ele era um cara enérgico. Ele tinha energia. Ele queria resolver tudo no braço. Quando a gente vê por exemplo uma situação, o cara roubou, o cara estuprou, o cara não sei o que, eu sou a favor da pena de morte, tem que morrer mesmo. A gente está querendo resolver, no nosso braço. Mas o cara me assaltou, o cara me roubou. E aqui Pedro, ele tinha essas características, ele era um cara que gostava de justiça. E mais de tudo, ele conhecia o mestre, ele estava perto do mestre, ele amava Jesus. Mas ele ainda não tinha tido um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque ele afundou, ele olhou, ele sentiu a força do vento, o vento batendo nele. Ele percebeu que ali ele estava vivendo uma coisa sobrenatural. Ele duvidou. Ele duvidou do Senhor. E ele começou a afundar. Será que você já teve um segundo encontro com Jesus? O primeiro você com certeza já teve, você que está aqui hoje. Será que você já teve o segundo encontro? Um encontro que não dá mais para voltar atrás. Não dá mais para viver as coisas antigas. Mas eu sempre gostei de fazer isso. Mas em Jesus? Você realmente o ama? Você vem à igreja porque você realmente o quer? Ou está vindo por uma obrigação? Você ora porque é uma obrigação, é um rito? Ou porque você quer um contato com Ele? Talvez hoje possa ser esse segundo encontro. Basta você querer. Jesus falou aqui para ele que ele era um homem de pequena fé. Como que está a nossa fé? Como que nós vamos ser imitador de Cristo se a gente ainda não teve esse encontro com Ele? Ele continua aqui falando assim: subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Próximo versículo aqui, que é o 34, ele fala assim: estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Então, quando você tiver esse encontro de verdade com o Senhor, a tua vida ela vai mudar. E note que eu estou falando, essa palavra ela é uma palavra para quem já conhece, já entregou a vida para Jesus. Mas você ainda continua flertando com a velha vida, com os velhos hábitos. Tem um momento que a gente aprende que a graça, quando Cristo entregou a vida por nós, o período da lei, ele acabou. Então não existem mais proibições a nós. É proibido você usar tênis preto, porque a lei determina. Não é isso. Por que será que Deus proibiu na lei certas coisas? Porque, você dependia disso para ser salvo e ninguém conseguiu ser. Mas Jesus, a partir que o Senhor ofereceu a si mesmo e nos proveu a salvação, Ele nos dá algumas instruções por amor a nós. Por que ter contato com o Pai? Por que ter um relacionamento com o Pai que nos ama? Ele não é só mais o Deus que é justo, com mão de ferro do Velho Testamento. Ele é nosso Pai. E esse encontro que ele ofereceu aqui a Pedro,
Só que Pedro, mesmo depois disso, ele demorou para entender isso. Ele demorou. E outra coisa que chama meus olhos é que depois que passou essa tempestade, que ele teve um encontro, eles já estavam do outro lado. Eles já estavam do outro lado em outra cidade, para continuar o ministério de Cristo. Então o que eu posso dizer é o seguinte: depois que você tiver esse encontro com Jesus, o segundo encontro, ele vai te levar para outro lugar, para você trabalhar, para você cumprir o seu chamado. Você pode ter esse encontro hoje. Esse encontro de um pai amoroso, um pai que te ama. E ele não quer teu dinheiro, ele não quer que você compre ritos, ele só quer ter um relacionamento contigo. Ele só quer que você o ame. É só isso que ele quer. Ele já te salvou, a sua vida já está interligada. Por quê? Por quê? Você que está aqui ouvindo, você que está aqui presente na igreja, vai esperar para ter um relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo, só depois que morrer. A eternidade pode começar aqui, agora. E Ele pode usar você como um canal para conhecer, para que outras pessoas o conheçam. Você pode ser um portal de vida para outras pessoas serem alcançadas. Pedro demorou a entender isso. Pedro só foi entender depois de ter negado Cristo 3 vezes, depois que Cristo morreu, e depois que Cristo ressuscitou, e depois que Cristo foi aos céus e não apareceu mais em carne. Olha só que legal. Em 1 Pedro, capítulo 5, não precisa abrir, eu vou ler para vocês e vocês vão decorar comigo já. 1 Pedro, o capítulo 5, versículo 10 e 11, ele fala assim, Pedro falando, escrevendo, ele fala assim: o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Então, ele teve um segundo encontro com Jesus. E esse segundo encontro, para nós que somos cristãos, ele é transformador. Ele é transformador. E normalmente esse segundo encontro, ele vai ser esse encontro com Cristo, ele vai ser lá nas trevas, no meio do mar. Quer navegar sozinho? Ele não vai se importar. Ele vai deixar você remar contra as ondas. Ele vai deixar você tomar o leme. Enquanto isso, ele vai ficar ali sentadinho esperando você convidar. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele não quer mais ver você abraçando a parte adversária. Ele não quer mais ver você sentando à mesa dos demônios. Ele não quer mais isso. Você já entregou a vida para ele. Ele quer te convidar a viver essa novidade de vida. Você já é uma nova criatura, por que não começar a viver como uma? Se eu perguntar para você hoje, você quer ter esse encontro? Quer? Então eu vou te convidar a fazer uma coisa. Presta por mim. O controlinho aqui para mim. Vou parar aqui a gravação e vou colocar depois aqui o link para quem está ouvindo. Depois eu passo aqui também para ouvir. Quero convidar que você fique de pé. Vou pedir para você me ajudar. Pega o microfone. Feche os seus olhos, vocês. Nós vamos cantar exatamente o último versículo que nós lemos juntos aqui. Deixa Jesus falar com você. Enquanto eu e o pastor a gente vai louvar,
e engrandecer o nome do Senhor? Fala com Ele, deixa Ele falar com você e pergunte a Ele aquilo que Ele quer que você faça, aquilo que Ele quer que você pare, aquilo que Ele precisa para que você não afunde mais. Ele vai entrar com você no seu barco. Vocês vão chegar até o outro ponto e a sua vida vai ser. Porque você já é nova criatura. Então entre em oração agora. Fala com o teu pai. Pergunta para ele como ele te vê. Pergunta para ele como ele te vê. O que ele quer de você? Eu sou só um canal. O teu pai está aqui. O Espírito Santo está. E ele quer falar com você. Ele quer mudar a sua vida. Vamos cantar.
queremos ter esse encontro todos os dias com o Senhor. Muda a nossa vida. Nos ensina a te amar. Nos ensina a viver conforme a tua palavra. Ensina-nos a ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Ensina-nos a te ouvir. Ensina a nos atentarmos a tua palavra. A ti seja dado toda a honra, toda a glória. E agora, Pai, para entregar a ti essa palavra, com essa ciência, assim como o Senhor transformou o Pedro, quero entoar mais uma vez este refrão com os meus irmãos e peço que o Senhor receba, pois tu és o único digno de receber toda a glória. Então, numa só voz, irmãos. É Ele agora. A Ele seja a glória. A Ele seja o império pelos séculos dos séculos. Glória seja. Vamos adorar a Jesus.